Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Oi, pessoal. Aqui é o Jesse Hu. Hoje vou construir algo diferente dos meus últimos vídeos. Vou construir um sax viking com um Vasquez torcido experimental. O motivo de eu chamar de experimental é porque vou colocar um gradiente no meu tarugo inicial. Isso são 18. Isso são 13. Minha bebida continua se teletransportando. Ou ela é mágica, ou eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mesmo ignorando o possível transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, meu primeiro passo é igual ao das duas vezes anteriores. Eu limpo todas as superfícies com uma lixa desgastada de granulação 80 e então começo a empilhar meu bloco de metal. Eu decidi mudar um pouco o layout para o meu desenho de papelão. Alterei a camada entre cada uma das camadas de 1084 para 2. Espero que o padrão fique mais marcante. Não sei se você percebeu ou não, mas minha voz está bem diferente dos meus dois últimos vídeos, e isso é porque eu comprei um microfone novo. Comente se acha que melhorou e ganhe pontos extras se adivinhar o microfone. Sobre o tarugo que soldei agora, optei por algo diferente das últimas duas vezes. Geralmente não me preocupo se as bordas ficam salientes, como o 1084 mais largo que o 1520, então usei a esmerilhadeira e deixei quase plano. Não sei se isso melhora o produto final. Acredito que sim, pois demorou bem mais do que ir direto à forja. Após soldar o tarugo e ligar a forja, faço a imersão de rotina no Park C50. Muitos comentaram nos meus dois últimos vídeos sugerindo querosene ou WD-40, mas uso o Park 50 por ser mais fácil de achar e, na minha opinião, mais eficiente. Uma das coisas que eu normalmente não mostro é o que eu faço enquanto espero o tarugo esquentar. Hoje foi bit 16. Aperte 1. Nas últimas semanas, houve uma onda de calor enorme passando pelo Arizona. Tem feito mais de 110 graus todos os dias nas últimas 2 semanas, e no dia em que fiz a solda forjada, estava entre 115 e 117 graus. Combine isso com a forja que estava funcionando a cerca de 2.400 graus, era basicamente trabalhar no inferno. Um ponto pouco discutido, mas crucial na solda forjada, é deixar o tarugo repousando na forja na temperatura adequada. Isso promove o crescimento de grãos entre as camadas e garante que o tarugo esteja realmente colado. É possível soldar alguns materiais sem prensa, apenas na temperatura de solda forjada, mas isso requer ferramentas que não possuo. O plano é esticar o tarugo até virar uma barra de 1 por 1 polegada, cortá-lo ao meio e torcer as partes em sentidos opostos. Eu tenho que ser super cuidadoso com minhas soldas forjadas aqui, porque qualquer inclusão ou trinca vai se amplificar 1000 vezes quando eu for torcer. Claro. Tudo bem. Vai demorar. Uma das coisas em que realmente preciso começar a trabalhar é construir um suporte para ajudar a transferir o calor da forja para longe do teto. Como você pode ver aqui, chegam a temperaturas de cerca de 180 a 190 graus, e isso não pode ser bom para o drywalls. Ok, vou esfriar rápido. Meu Deus do céu. Se você for muito perceptivo, ou quase um micrômetro humano, o tarugo agora mede cerca de 1,5 por 1,5 polegadas, não mais, 1 por 1 polegada. Não sei por que decidi cortar ao meio agora, mas teria que tirar as pontas inúteis de qualquer forma, e precisaria de 2 peças, então é melhor resolver tudo de uma vez. Enquanto os 2 tarugos esquentavam, testei o ressalto na minha velha bigorna. Como você pode ver, é obviamente muito boa. Quem já fez ou viu Twistamask deve estar se perguntando por que deixo essas barras tão grandes. Deixo-as com 1 polegada por 1, porque após torcê-las, planejo empilhá-las de 2 em 2. Não farei um Turkish Twist com muitas camadas, então preciso garantir que as barras estejam grossas o suficiente antes.
Assim que terminar de forjar as duas barras até 1 polegada, levo-as para a prensa e arredondo os cantos. Isso é super importante porque se eu não fizer isso, aqueles cantos vivos acabariam se tornando fissuras a frio. É mais um quadrado do que um octógono. É só mais um quadrado com cantos quebrados que é o que preciso. Opa! Meus grunhidos e gemidos mostram como foi difícil torcer essas barras. Eu suei muito e precisei usar bastante o core de um jeito que não costumo. Você já deve ter visto, mas uso um relógio Garmin. Enquanto torcia as barras, minha frequência cardíaca chegou a 140 e às vezes até 150 BPM. Sou relativamente jovem e tenho bom condicionamento, então minha frequência cardíaca subir tanto me impressionou. Isso foi horrível, eu preciso de mais uma. Quero alta densidade de torção para esses dois tarugos. Não queria subir muito para não correr o risco de cortar os tarugos totalmente. Se isso acontecesse, eu teria que forjar outro tarugo e torcê-lo, podendo até morrer. Quando fiquei satisfeito com a quantidade de torção que coloquei nos dois tarugos, levei-os de volta para a prensa e os forjei novamente em quadrados. Me surpreendi com quanta largura consegui manter nos tarugos após torcê-los. Os dois blocos na prensa não têm 1 polegada, mas 0,9. Eu esperava cerca de 0,8. E o fato de eu conseguir mantê-los em 0,9 é realmente bom. Eu esqueci quem foi, mas alguém comentou em um dos meus vídeos que, mesmo estando 120 graus, eu ainda não suo, mas você pode ver aqui, eu realmente suo. Após esfriarem, levo os tarugos à serra-fita e corto as partes não torcidas. Assim identificamos o lado de cima e o que não é. Depois que eu descubro de alguma forma qual orientação vou soldar eles juntos, levo para a lixadeira de roda e removo todos os óxidos de um dos lados. Uso a roda de contato redonda no início porque ela concentra o poder abrasivo em uma área menor, tornando o processo mais rápido que a base plana normal. Após remover a maior parte dos óxidos, uso a base plana da outra lixadeira para desgastar até aparecer material limpo em toda a superfície. Ainda não fiz twist-a-masks suficientes para padronizar a solda dos blocos, então optei por seguir meu método usual, soldar as laterais e parte do centro. Certo, meu plano é soldar esses dois blocos manualmente, e sempre que faço solda forjada à mão, uso fluxo. Ai meu Deus. Eu não sei se aquele cilindro de ar estava perto de explodir ou não, mas eu realmente não queria descobrir. Aqui estou ajustando as soldas de forja com meu martelo de mão. Como você pode ver, não estou usando muita força, mas estou batendo muito rápido. Depois que faço a solda de forja original, deixo ela um pouco na forja e então levo de volta para a prensa e começo a esticar o material. Enquanto estou esticando o material, faço questão de escovar a carepa sempre que possível e conferir as soldas de forja. Quero identificar logo qualquer descolamento e corrigir. Esticar esse tarugo demorou bem mais do que você pensa. Evitei pressionar as soldas de forja, indo devagar em cada aquecimento. Acho que só diminui cerca de 1,5 mm por vez.
Não mostrei na câmera, mas após esticar até 1,5 m, levei a serra-fita, cortei a ponta ruim e retornei à forja. Enquanto esperava a bala esquentar novamente, deixei minha mente viajar. Primeiro estiquei meu cabo na prensa. Fiz isso primeiro porque não tinha a pinça do tamanho certo para segurar a barra. Posso forjar o cabo para encaixar na minha pinça de lâminas de 2 polegadas. Isso funciona bem o suficiente, vamos dar um jeito. O curioso do Sax Viking é que sua lâmina se assemelha muito à do Bowie moderno. Lembre-se que eu disse parecido, o Sax tem uma lâmina muito mais baixa e curvas bem menos agressivas. Quando você vir a faca pronta, quero que o primeiro pensamento que venha à sua mente seja: uau, isso é um Sax. Não quero que digam: ah, é só uma Bowie diferente. Eu adoro tenazes. A ponta desse tarugo poderia ser forjada um pouco mais tarde do que fiz aqui. Só fiz isso cedo porque estava mais baixo, e não gosto de forjar pontas em material largo. O damasco torcido é bastante único porque o padrão muda conforme você desbasta mais o tarugo. Por isso queria deixar o tarugo mais grosso e evitar forjar muitos biseis. Ainda forjei um pouco os biseis, mas fiz isso muito menos do que faria se estivesse usando outro padrão. Isso foi barulhento. Consigo fazer essa lâmina de 16 polegadas com cerca de 13,5 de material. Essa brisa. Costumo cortar um pouco do material porque minha barra está muito grande. Essa lâmina foi encomendada no verão passado e o cliente pediu entre 15 e 20 polegadas. Optei pela lâmina na ponta inferior porque um sax de 20 polegadas é difícil de ter proporções estéticas com o cabo e não é uma lâmina para 2 mãos. Optei por forjar a espiga em temperatura alta. Acho que isso estava na verdade acima da temperatura de soldagem por forja. Eu só queria a menor possibilidade de desfazer aquela solda de forja. Meu processo para forjar a lâmina foi um pouco bagunçado. Geralmente faço um pequeno chanfro nas lâminas ao buscar o comprimento final, mas no sax, por ser tão reta, a lâmina entortava para cima ao chanfrar. Por isso, precisei alternar entre martelar chanfros, endireitar a lâmina e martelar a espinha. Sinceramente, está quase lá, com cerca de 15 polegadas de lâmina e 5 de espiga. Deixa eu deixar essa espiga perfeita. E aí a gente passa para outra coisa. O martelo que tenho usado muito é um Doghead de 4 libras do Ilha. Eu ouço muitos ferreiros dizerem que gostariam de usar martelos mais leves, como os Dogheads de 1,2 kg. Nunca fui de gostar de usar martelo leve. Sinto que por mais rápido que balance, ele não trabalha tanto quanto um mais pesado. Com o tempo, desenvolvi resistência muscular para balançar martelos pesados por muito tempo. Isso serve. Com a lâmina já forjada, é hora de prepará-la para normalização e tratamento térmico. Estou fazendo o de sempre e dou uma passada leve de perfilamento na lixadeira. Antes eu normalizava tudo na forja a gás, pois só agora consegui o forno de tratamento térmico Paragon. Tenho que admitir, é bem mais fácil apertar alguns botões do que usar um ímã para testar a lâmina, e ainda assim só conferir visualmente. Mostro apenas um ciclo de normalização aqui, mas fiz 3, a 1650, 1500 e 1350 graus Fahrenheit. Eu realmente estou com a cabeça vazia. Depois do último ciclo de normalização, levo a lâmina à lixadeira e removo bastante material. Seguro porque quero temperar essa lâmina um pouco mais grossa do que costumo fazer com outras. Não quero que a linha central da solda de forja quebre na têmpera. Estou temperando essa lâmina a 1505 graus. As fichas técnicas do 1084 indicam cerca de 1475, mas como leva um tempo para tirar a lâmina do forno e pôr no óleo, quero essa margem extra de calor.
Após tirar a lâmina do óleo, testo com a lima e verifico se obtenho o som agudo desejado. Provavelmente ajuda o fato de eu ter deixado a lâmina relativamente grossa e ter feito alguns ciclos de normalização bem precisos, mas nesse ponto a lâmina estava muito reta. Após retirar o vapor e fazer as tomadas teatrais, coloquei a lâmina em outro forno. O outro forno é menos preciso que o Paragon, por isso deixei a lâmina a 350 graus. Assim, mesmo se passar um pouco, ficará abaixo da temperatura final. Após 2 ciclos de 2 horas no forno Paragon a 425 graus, chegou a hora de gastar mais algumas horas fazendo o desbaste final na peça. Antes de fazer essa lâmina, pesquisei sobre a geometria do sax viking. Há muitos saques com desbaste plano, outros com chanfro central visível e alguns com cavidade desbastada até a espinha. Eu decidi simplesmente fazer um desbaste plano e depois fazer algo especial na espinha. Isso porque a minha é feita de damasco e um chanfro central deixaria o damasco com um visual meio estranho. Aqui estou endireitando a lâmina com meu gabarito de 3 pontas e maçarico. Parece que ela não saiu reta do revenimento e me enganei achando que estava. Perfeito. Algo que sempre lembro é o Alex Steele dizendo que tempo é dinheiro e que você deve saber quando descartar braçadeiras antigas. Agora, se você me conhece pessoalmente, vai saber que eu não sou uma pessoa muito mão de vaca. Na verdade, eu sou exatamente o oposto, mas quando se trata de cintas de lixa, eu sou a pessoa mais mão de vaca que existe. Guardo as cintas de lixa o máximo possível. Tenho uma prateleira na garagem com cerca de 200 cintas de lixa velhas que não consigo jogar fora. Eu mencionei antes que ia fazer algo especial na espinha. Aqui, estou dando a ela uma elevação muito sutil, assim como aquelas que você vê em katanás e wakizashis. Eu tenho que tomar muito cuidado para deixar os ângulos o mais obtusos possível, porque se eu não fizer isso, vai acabar parecendo só mais uma faca Bowie. Pensei em colocar minha mesa em um ângulo ou usar um gabarito para desbastar, mas sempre faço tudo à mão livre e sentiria que estaria trapaceando se usasse um gabarito. Tudo bem. Isso vai desmoronar. Fique tranquilo, esse barulho de água é só eu enchendo o balde. Com a lâmina quase pronta, é hora de ajustar a linha de mergulho. No meu vídeo sobre Kukri, citei que não tenho base de lixa em cascata e não gosto do raio arredondado chamativo. Por isso, uso um guia de lima, lixa grão 80 e faço uma linha de mergulho marcada em 90 graus. O motivo de eu estar usando uma lixa de grão 80 e não uma de 36 é porque as próprias lixas têm um raio, e a de grão 80 é a de menor grão que eu tenho com o menor raio possível. Se ao menos eu tivesse um terceiro braço. Na verdade, não preciso da lima. Posso usar a esmerilhadeira com extremo cuidado. Quando digo isso, é com muito mesmo. A lixa pode sair do lado da base, e se isso acontecer, vou desgastar o centro da minha lâmina. Agora que a linha de mergulho está tão boa quanto eu consegui na esmerilhadeira, é hora de colocar cintas de granulação mais fina e levar toda a lâmina para um acabamento de máquina com lixa de 400. Uma lixa de 220 que já está gasta não serve mais para nada. A cinta que usei para dar o acabamento final na lâmina é uma cinta Trisect 45, que equivale a uma lixa de óxido de alumínio de 400. Certo, 57, 26. Isso significa, estamos na metade do caminho para 1 milhão. Inscreva-se.
1,75 se eu quiser que isso tenha uma polegada. Farei 3,75 de cada lado. Sim, esse é o material que eu tenho que desbastar, e sim, eu poderia ter forjado mais fino, mas isso existe previsão. Às vezes eu me pergunto qual máquina na minha oficina consegue remover o material mais rápido. Tenho duas esmerilhadeiras, incluindo uma angular com vários discos. Também possuo um arco de serra. Tenho meus próprios dedos, mas não sei qual é o melhor. Se algum dos meus hábitos na fabricação de facas for me prejudicar, vai ser o fato de que eu não gosto de esboçar minhas peças antes. Algo assim. Eu poderia fazer algo assim. Escolhi bronze acetinado, madeira preta africana e aço inoxidável para meu cabo. Certo, terminamos. Segundo minha pesquisa, o saque sempre foi arma de uma mão. Uma tendência das armas de uma mão é ter cabo longo. Se o cabo for muito longo, ele pode escorregar para dentro e para fora da sua mão, e você pode perder o controle da arma. Estou cortando no bloco até o comprimento adequado. Neste ponto, minha espiga tem cerca de 0,3 polegadas de espessura. Vou à furadeira de bancada, coloco uma broca de 1/4 de polegada e começo a furar. Enquanto furo esses buracos, só penso na limagem que terei que fazer depois para ajustar a espiga. É por isso que eu preciso de uma frissadora. Aqui estou usando um dos truques que aprendi com a Forja Dragão Negro. Aparentemente, um guia de lima pode ser usado para muitas coisas, e esta é uma delas. Existe um. Existe tipo uma lima automática? Alguém deveria fazer tipo uma pistola de massagem com a lima. Espera, eu realmente posso fazer isso. Beleza. Eu tenho que deixar em uma potência só. Ai, 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 ai. Não, isso não vai funcionar. Mesmo que todas as ideias idiotas que eu tenham 95% de chance de simplesmente não dar certo, eu ainda gosto de continuar tentando. Elas tornam meu trabalho divertido. Espera, isso é realmente bom. Sinceramente, isso pode funcionar. Fica uma marquinha, mas pode lixar. Então o bloco do cabo deve ir de 0,96. 0,625. A única coisa ruim que aconteceu comigo por causa da fabricação de facas é que isso acentuou meu pescoço de nerd. Espero que isso melhore. Podemos fazer esses furos separados por aproximadamente 0,3. Isso mesmo. Uma das coisas que costuma acontecer quando eu estou furando madeira é que a broca fica entupida, então sempre deixo uma escova de arame à mão para me ajudar a limpá-la. Meu bloco de cabo não é longo, mas minha broca é curta para atravessá-lo. Preciso furar do outro lado e torcer para alinhar os buracos. Oi. Ao furar buracos muito próximos, a broca geralmente desvia para o já existente. Percebi que pequenas perfurações leves ajudam a evitar que ela desvie. Depois que todos os buracos são perfurados completamente no bloco do cabo, eu uso uma pressão lateral para conectar todos os 3 buracos. As brocas não foram feitas para serem usadas dessa forma, então, se você fizer isso, certifique-se de usar óculos de proteção porque a broca pode quebrar. Depois que a canaleta foi escavada completamente através do bloco, é hora de fazer o acabamento final com algumas limas e algumas brochas caseiras para cabo.
Com o poder da edição, isso não parece que levou tanto tempo, mas pode acreditar, isso me levou cerca de 6 horas. Normalmente, quando queimo o encaixe do espigão, a fenda já está quase pronta. Dessa vez, porém, foi diferente. Talvez eu precise esculpir mais. Reta final do encaixe do bloco do cabo. Ao esculpir o bloco do cabo, também preciso garantir que a parte da frente e de trás fiquem perfeitamente alinhadas com a guarda e o pomo. Acho que está bom, tá? Deixa eu colocar essa guarda. Bloco do cabo. Ah, sim. Depois de pesquisar, descobri que não é bom soldar aço inoxidável com aço carbono como eu faria. Então vou desconsiderar aquela peça e usar um pedaço de aço macio. Se foi difícil para você entender o que eu estava pensando ali, o plano para o pomo é que eu vou encaixá-lo com um pouco de epóxi e, depois de um dia, vou realmente soldar a espiga ao pomo. Assim garanto que ele não solte e obtenha um acabamento nivelado no pomo. Porque isso é mais fácil de limar do que o bronze. Depois que eu terminei de fazer a fenda e limar todo o pomo, decidi apenas arredondar a ponta da espiga. Isso é meio parecido com o processo de fazer uma espiga roscada, mas também um pouco diferente. A guarda encaixa perfeitamente. O bloco do cabo encaixa perfeitamente, assim como o pomo. Encaixa perfeitamente. Uma vez que eu tenha todas as 3 peças do cabo encaixando perfeitamente e extremamente blocadas, levo elas até a lixadeira e começo a fazer o perfil bruto das formas. Estou buscando um formato principalmente oval em todas as 3 peças, mas vou fazer algo um pouco especial na guarda. Esse processo aqui me faz lembrar da época em que eu estava fazendo as adagas Pudil para o Fortune Fire. Aquela adaga tinha como um dos requisitos que eu precisava encaixar discos no cabo, e para fazer esses discos, cortei vários pedaços quadrados de latão e simplesmente lixei os cantos. Depois que eu já tinha a guarda e o pomo basicamente perfilados, eu realmente levo o bloco para a lixadeira e preciso lixá-lo reto novamente. Mesmo tendo me esforçado muito para que aquele encaixe do cabo ficasse exatamente paralelo aos lados do bloco, eu não consegui fazer isso acontecer, então usei os lados do pomo e da guarda para garantir que o bloco ficasse alinhado. Como pode ver e ouvir aqui, meu sistema de coleta de pó está desligado. Isso porque eu acidentalmente usei ele para metal e as faíscas queimaram o tubo. Preciso buscar tubos melhores ou reformar todo o sistema. Não, não faz. Meu Deus do céu. Isso saiu exatamente como planejado. Ter uma mesa cheia de botões é como ter uma Ferrari só para andar pelo bairro. Eu nunca uso aquela mesa para ângulos realmente complicados, então durante todo o tempo que eu tive, só ajustei ela, tipo, 2 vezes. Enfim, aqui estou eu arredondando as bordas do pomo. Ao contrário do que muitos acham, um pomo com bordas de 90 graus não é tão confortável. Certo, começar isso vai... Por que você está se mexendo? Meu plano para essa guarda é fazer um pouco mais de trabalho de lima nela. Nunca fiz esse tipo de trabalho de lima em peças minhas, mas já vi o Will Stelter fazer em facas de chef, então decidi tentar em uma guarda pela primeira vez. Após limar o sulco na guarda, levo tudo para dentro e começo a lixar a lâmina manualmente. Se você viu meus 2 primeiros vídeos, deve estar se perguntando por que estou lixando a lâmina à mão tão tarde desta vez. Isso acontece porque posso fazer as coisas fora de ordem sem afetar o resultado final. Gosto de usar limas como suporte para lixar à mão. Como são retangulares, uso os lados grandes para lixar a lâmina e as laterais para limpar áreas de transição, o que torna tudo mais rápido. Pensei em criar um quadro recorrente para comentar os vídeos que assisto enquanto lixo à mão.
Enquanto lixava os sacos à mão, assistia quase só Dude Perfect. Eu fiz questão de assistir todos os vídeos da série Bucket List deles, e sinceramente, a cinematografia desses vídeos é tão incrível que eu assisti 2 vezes. Isso doeu. Meu processo para lixar os sacos à mão foi o mesmo que usei nos outros dois. 150, depois 400, depois 600 e por fim 1500. E aqui está o 600. Com o acabamento de lixa 600, quando estou lixando a mão, eu gosto de fazer essas coisas em que eu meio que experimento com os fractais que a água com sabão cria. Como você pode ver que eles podem ficar muito legais, e eu fico pensando se consigo colocar esses padrões em um hormônio de alguma forma. Após lixar a lâmina à mão, gravo minha marca de fabricante. Na verdade, achei que a marca de fabricante escurecida que fiz da última vez ficou muito legal. Não sei por que não fiz isso antes, talvez seja porque eu não tinha comprado o Permablue. Mas dessa vez, estou fazendo o mesmo processo de gravação e também vou aplicar o Permablue de novo. A máquina de gravação que acabei de usar chama-se Personalizer Plus. Quando recebi minha marca de fabricante da AMD, busquei a melhor máquina de gravação, e após muita pesquisa, escolhi a Personalizer Plus. O processo que vou usar para gravar esta lâmina vai ser 2 mergulhos em cloreto férrico, cada um de 1 minuto e 30 segundos. Entre esses 2 ciclos, vou usar uma lixa de grão 2500 para lixar todos os óxidos. Lixar os óxidos é essencial, pois aumenta o contraste entre os dois metais. Após lixar os óxidos com lixa-grão 2500, preparo a lâmina para gravar com café. Gravar com café é mais fácil do que parece. Misturo o café instantâneo, coloco a lâmina e esqueço, pois nada de ruim acontece. Certo, 2 horas depois. Não vou negar, ficou insano, essa corrosão com café transformou a lâmina. Agora que a lâmina está pronta, vou finalizar as peças do cabo. O primeiro passo que estou dando é martelar um padrão no topo da guarda. Acho que isso vai dar à guarda um visual um pouco mais rústico. E como o Sax Viking é uma arma bem antiga, achei que combinaria muito bem. Depois, escureço tudo e lixo as partes planas para dar mais contraste. Após finalizar a guarda, dei ao pomo um acabamento acetinado. Quando o pomo estiver bonito e eu não tiver deixado ele cair várias vezes, eu uso um pouco de lixa e deixo aquele bloco de cabo de madeira totalmente polido. Ao polir bem a madeira preta africana, ela fica parecida com vidro preto. Na verdade, ela fica quase parecendo obsidiana. Para dar esse visual super escuro e brilhante, eu faço o polimento manual até a lixa de 2500, e depois uso 2 compostos de polimento diferentes. Com tudo pronto, chega o momento decisivo, a colagem. Faço um último teste de encaixe para garantir que não esqueci nada ou deixei alguma folga passar. Com essa luz forte, fica fácil identificar. Depois de misturar a resina epóxi com o palito de picolé por cerca de 5 minutos, eu me certifico de limpar tudo, e então passo o epóxi em todas as superfícies que vão ser coladas. Isso vai garantir que não haja nenhuma chance de formar bolhas de ar. Se eu fizesse uma lâmina semelhante futuramente, faria uma construção desmontável. Uma das coisas que eu sempre faço, mas não necessariamente mostro na câmera, é limpar o excesso de epóxi com acetona. Em um cabo tão polido e brilhante, qualquer excesso de epóxi ficaria muito visível se não fosse totalmente limpo. Depois de deixar o epóxi curar por 24 horas, eu viro a peça e soldo o pomo ao espigão. É extremamente importante que eu resfrie o mais rápido possível quando termino de soldar, porque o epóxi realmente fica mais fraco quando está quente.
Esta é a última etapa do processo e aqui está a lâmina finalizada. Adoro o contraste que consegui entre o 1084 e o 1520. Também adoro como aquela barra inferior parece uma estrela. Isso parece o tipo de arma que você veria em um videogame, tipo Mario ou algo assim. Além disso, olhando de perto, há um pouco de hormônio nessa lâmina. Parece uma alma presa, e adoro isso. Depois de todas aquelas tomadas de b-roll, eu afio a lâmina com uma lixa Trisact de 400, e então levo para dentro para usar uma tira de couro de búfalo carregada com composto de polimento verde. Esse processo de afiação não é tão elaborado quanto o de outras pessoas, mas o fio realmente fica bem afiado. Está afiado o bastante para passar em qualquer teste meu, só parece pouco profissional, mas isso é diferente de realmente ser.